constando que a vítima havia morrido de formas naturais ou de outras causas. Olá, Legião do Medo! Sejam bem-vindos à nossa série Mentes Doentias. Depois de quase 5 anos sem aparecer aqui no canal, estamos de volta com essa clássica série que mostra todo o modo operandi de um serial killer. E a história de hoje é sobre o Doutor da Morte. Já estoura o like porque esse vídeo dá muito trabalho pra fazer e quanto mais like, mais essa série aparece aqui no canal. Espero que gostem. Harold Frederick Shipman nasceu em Nottingham, na Inglaterra, o segundo de 4 filhos de Vera e Harold Shipman, um motorista de caminhão. Seus pais, de classe trabalhadora, eram metodistas devotos. Shipman estava particularmente próximo de sua mãe. Ele sempre preferiu estar perto de sua mãe do que o seu pai. Não que seu pai fosse agressivo, muito pelo contrário. A questão é que a preferência de Shipman sempre foi ficar perto de sua mãe por causa de uma cruel doença, o câncer, que foi a causa da morte da mãe de Harold. Um vizinho observou que Vera era amigável o suficiente, mas ela realmente via sua família como superior a todos nós. Além disso, você poderia dizer que Harold era o favorito dela, aquele que ela via como o mais promissor dos filhos. Harold era sempre o jovem que observava tudo e era fascinado, tanto pela dor da mãe, quanto pelo mundo lá fora. Ele sempre estava de gravata, sempre bem arrumado para brincar, e a mãe era bem seletiva de quem a criança podia chegar perto ou não. Ela realmente acreditava que Harold era superior aos outros. O jovem Harold observava sua mãe angustiando por causa do câncer, até que o médico da família vinha e injetava morfina, e a morfina acalmava toda aquela dor. À medida que a doença progredia, Harold, que estava crescendo, via sua mãe ficando mais magra e frágil, e ela sempre precisava da morfina para retirar a sua dor. Para você que não sabe, a morfina vem do nome Deus Morfeu, lá da Grécia. Então a morfina era o que deixava sua mãe nos braços de Morfeus, o deus do sono. E assistindo isso, ele se sentiu inspirado para replicar esse método no futuro em suas vítimas. A morte de sua mãe o deixou com uma tremenda sensação de perda. Afinal de contas, era sua mãe que o fazia se sentir especial, acima de todo o resto no mundo. A morte de sua mãe o deixou com aquela imagem, uma paciente com uma xícara de chá por perto, encontrando doce alívio na morfina. No ensino fundamental ele foi uma criança brilhante, porém ao chegar no ensino médio ele foi apenas mais um. Suas notas eram normais, sem nada de exorbitante. Porém, ele era um ótimo atleta e acabou se dedicando muito nisso e conseguindo uma bolsa de estudos na faculdade de medicina e se formou na Leeds School of Medicine em 1970. Durante a sua faculdade, ele era também um aluno normal. Ele não se destacava em nada. E um ex-professor disse que ele nunca teve uma namorada e, na verdade, toda vez que tinha alguma festa ou alguma reunião da faculdade, ele levava sua irmã mais velha para as danças, e aquilo era estranho, e ele sempre achou o rapaz totalmente desconexo com o lugar. Era como se ele fosse pretensioso, mas era um rapaz estranho, e algum tempo se passou e ele encontrou uma garota para ele, e ele acabou se casando bem cedo. E ele casou-se com Primrose, uma garota de 17 anos de idade, enquanto ele tinha 20. O seu passado era bem semelhante ao dele. A mãe desta garota também restringia as amizades e suas atividades. Ela não era uma mulher linda, muito pelo contrário. Era uma mulher normal, corpo normal, rosto normal, uma pessoa normal. E ele casou-se com ela quando ela estava com 5 meses de gravidez aos 17 anos de idade. E ele agora era pai de 2 filhos. Em 1974, ele ingressou na prática médica da cidade, em Yorkshire. E nesse cenário do norte da Inglaterra, ele parecia sofrer uma metamorfose.
ele se tornou um membro bem respeitado da comunidade, e aos olhos de seus colegas e médicos, ele era um ótimo doutor. Porém, as coisas começaram a mudar mais para frente. A equipe de consultórios médicos onde ele trabalhava viu um lado diferente do jovem praticante. Às vezes ele era bem rude e fazia com que alguns se sentissem estúpidos. Ele sempre chamava todos aqueles que não entendiam sua forma de falar ou não tinham o seu mesmo conhecimento como uma pessoa estúpida. E toda vez que ele era confrontado ou combatido, ele menosprezava as pessoas e envergonhava elas. E ele também sempre queria fazer as coisas do seu jeito, mesmo quando tinha médicos muito mais experientes e com diplomas a mais do que ele. Aos 30 anos de idade, ele se tornou um médico maníaco por controle. Ele controlava tudo e todos. E ele continuou trabalhando como clínico geral em Hyde durante os anos 80. O tempo foi se passando e ele foi crescendo na comunidade. Ele começou a ser extremamente respeitado e até mesmo foi entrevistado no documentário de Granada World in Action sobre como os doentes mentais deveriam ser tratados na comunidade. Um médico extremamente respeitado, rico e bem visto por uma comunidade deveria ser acima de suspeitas, certo? Isso é o que todos eles pensam, que sempre estarão acima de qualquer suspeita. Em 1998, a doutora Linda Reynolds, solicitada por Deborah Macy da sala de funeral de Frank Mason Son, expressou preocupações a John Pollard, o médico legista do distrito de South Manchester, sobre a alta taxa de mortalidade entre os pacientes do Dr. Shipman. Em particular, ela estava preocupada com o grande número de formulários de cremação de mulheres idosas que ela precisava assinar. Ela suspeitava que Shipman estivesse, por negligência ou intenção, matando seus pacientes. O assunto foi levado então à polícia, que não conseguiu provas o suficiente. O inquérito de Shipman culpou a polícia por designar policiais inexperientes para o caso. Entre 17 de abril de 1998, quando a polícia então largou a investigação e a eventual prisão, ele matou mais 3 pessoas. Sua última vítima foi Kathleen Grund, uma ex-prefeita cerimonial, que foi encontrada morta em sua casa em 24 de julho de 1998, e ele foi a última pessoa a vê-la viva, e depois assinou o seu atestado de óbito, registrando velhice como causa de morte. A filha de Grund ficou preocupada quando o advogado Brian informou que o testamento havia sido feito, e a sua mãe excluiu ela e seus filhos, mas deixou 386 mil euros para o doutor. E é claro que isso abriu várias suspeitas. Então o corpo da mulher foi exumado e, quando examinado, continha vestígios de diamorfina, frequentemente usado para controlar a dor em pacientes com câncer terminal. Então o Dr. Shipman foi preso em 7 de setembro de 1998. Descobriram que junto com ele tinha uma máquina de escrever, onde ele forjava totalmente os laudos médicos e também forjou o testamento daquela velha mulher. Todos seus pacientes eram idosos e eram sozinhos e vulneráveis. Eles adoravam o Dr. Harold Fred Shipman. E mesmo quando todos seus amigos começaram a morrer e todos seus pacientes morriam, todos permaneciam leais ao doutor. Muitos de seus pacientes não aguentavam mais a dor da doença, então quando o doutor tirava essa dor deles e matava utilizando a morfina, eles ficavam agradecidos e leais ao doutor. A polícia investigou então todos os casos e o Dr. Shipman certificou que havia mais ou menos 15 casos para serem investigados. Então foi feito um levantamento dentro do hospital e de todos os locais que ele trabalhou, e descobriram que na verdade haviam mais de 200 casos ligados ao doutor, no quais os pacientes morreram por overdose. Não existe um número exato de vítimas do doutor. Alguns estimam que seja entre 270 a 400 pessoas que ele acabou levando a óbito por overdose de medicamentos. Suas vítimas eram mulheres, de preferência, e todas com doenças terminais. O mais engraçado de tudo é que, mesmo sabendo das altas doses de morfina antes de morrer,
Todos eles permaneciam leais ao doutor, ninguém reclamava dele, muito pelo contrário, ele era extremamente elogiado por tirar a dor destes pacientes. Dizem que há mais de 270 vítimas fatais causadas pelo doutor. Algumas pessoas já falaram que existem até mesmo 400 casos, o tornando o maior serial killer que nós temos na época moderna. Modo operandi. O modo operandi do doutor era bem simples. Ele aplicava altas doses de medicamento na veia de seus pacientes, o que os levava a óbito. E após isso ser feito, o doutor alterava o laudo médico, constando que a vítima havia morrido de formas naturais ou de outras causas. Ele tinha preferência por mulheres idosas, o que talvez o fazia lembrar de sua mãe, e lembrar da cena de sua mãe sendo acalmada pela morfina por causa das dores do câncer. Ele sempre teve preferência por mulheres idosas e com doenças terminais, e claro, a sua preferência de doença era câncer. O julgamento de Shipman foi presidido pela Justice Forbes e começou em 5 de outubro de 1999. Ele foi acusado pelos assassinatos de Mary West, Irene Turner, Lizzie Adams, Jen Lilly, Eve Thomas, Muriel Grimshaw, Mary Keane, Kathleen Wagstaff, Bianca Pomfit, Nora Nutshaw, Pamela Hiller, Maureen Ward, Inder Mellor, Joan Melia e Kathleen Grund, que morreram entre 1995 a 1998. Em 31 de janeiro de 2000, após quase 6 dias de deliberação, o júri considerou Shipman culpado de matar 15 pacientes com injeções letais de amorfina e forjar a vontade de Kathleen Grund em seu testamento. Em 11 de fevereiro de 2000, 10 dias depois de sua condenação, o Conselho Médico Geral tirou Shipman do seu registro. E é claro que durante o julgamento, ele negou consistentemente sua culpa, constando as evidências científicas contra ele. Ele nunca assumiu. Sua defesa tentou, mas falhou. E a contagem do assassinato da Sra. Grund, onde o motivo claro foi alegado, ele foi julgado separado dos outros. E sua esposa também o defendia, falando que ele nunca faria isso. Embora houve milhares de casos levados ao tribunal, as autoridades concluíram que seria difícil ter um julgamento justo, tendo em vista a enorme publicidade em torno do julgamento original. Preste atenção nisso, a mídia influencia muito julgamentos, e nós vamos ver muito isso aqui na nossa série de serial killers e casos criminais. Presta atenção o quanto a mídia pode ser influente, tanto para a condenação, quanto também para a libertação de um criminoso. Após muito debate, o inquérito concluiu que Shipman provavelmente foi responsável por mais de 260 mortes, e Shipman também foi julgado por utilizar drogas proibidas de forma recreativa. Apesar de tudo isso, de todo esse debate, ele foi condenado apenas por 15 assassinatos. E segundo a historiadora Pamela Cullen, ele também havia se tornado um assassino em série, matado 165 pacientes entre 1946 e 1956, e dizem que ele possa ter matado mais de 450, porque vários pacientes morreram de formas naturais no hospital, e forma natural era como ele sempre constava suas vítimas. No final das contas, Shipman se matou na cadeia. Colocou fim em sua vida se enforcando em uma cela fria. Harold Frederick Fred Shipman acabou se tornando mundialmente conhecido como o Dr. Morte. Quem vocês querem que seja o próximo serial killer que nós comentamos aqui no canal? A votação está lá na aba comunidade, e o mais votado será o próximo serial killer que irá aparecer na nossa série. Tenha uma ótima noite.